Boa noite. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Gostei da sua fantasia. Tem muito tempo que você é palhaço também? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Desculpa, eu vou ter que atender o celular que eu acabei deixando ligado. Só um minutinho, por favor. Pronto. Sim. Aham. Eu tô aqui no endereço que você me passou. Não, mas eu achei que aqui fosse um hospital. Ah, não é um hospital. Se tem gente com cara de doente? Isso tem. Ah, entendi. Ah, entendi. Espera um pouquinho que eu vou confirmar. Ô, gente, aqui que está acontecendo com o Juban? Então é aqui mesmo. Eu vou desligar, tá bom? Tá certo, um abraço. Ô, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou o Dr. Gambiarra, sou especialista em besterologia, especialista em desentupir pia, veia, vaso. Se alguém precisar, eu estou à disposição, tá? Fui convidado exatamente para essa palestra de agora, mas tem gente me olhando com cara de assustada. Isso sempre acontece, deixa eu explicar para vocês. Eu também fico assustado. Todos os dias de manhã, quando eu olho no espelho, eu fico assustado com tanta beleza. Fico pensando como que Papai do Céu pode ter caprichado tanto desse jeito, né? É verdade que alguns não tiveram a mesma sorte que eu, mas não fique triste, tá? Você que não é lá grandes coisas, pode ficar tranquilo, porque lá no céu você vai ter corpo glorificado. Lá resolve tudo, tá? Então você que não é tão bonitão, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu acho que essa cara de susto, na verdade, tem outro motivo. Essa cara de susto é porque, agora que eu entendi, eu não peguei bem, porque jovem não gosta de palhaço, né? Quem gosta de palhaço mesmo é criança. Eu tô vendo aqui 2, 3, 4, 5 no máximo. Eu acho que não vai rolar, né? Não vai funcionar. Então eu tenho uma solução. Pense comigo, é fácil de resolver isso. Alternativa 1. A gente deixa só as crianças aqui, os adultos, os jovens podem ir lá lavar os banheiros e o refeitório, certo? Enquanto eu fico com as crianças. Alternativa 2, todo mundo que está aqui se transforma em criança pelo menos meia hora. Quer que eu repita as alternativas ou já dá para escolher? 2. Então tá. Então só para fazer um teste, então, eu gostaria que só as crianças levantassem a mão para eu ver. Bacana. Começou a ficar bom. Só que é o seguinte, então, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você responda, mas é jogo rápido. Você vai levantar a mão e vai baixar a mão e falar assim, eu, levanta e abaixa a mão, tá beleza? Quem tá feliz? Não, gente, dá para fazer mais rápido. Criança consegue, adulto às vezes, esse movimento assim não dá, né? Pastor João fica meio enferrujado, mas criança consegue. Vamos tentar de novo. Você fala, responde rapidinho, fala eu e abaixa a mão, tá bom? Quem tá feliz? Quem ama o papai? Quem ama a mamãe? Quem ama Jesus? Quem bota ovo? Ah, tem também. Bota até ovo. Bacana, hein? Legal demais vocês, hein? Bota até ovo, hein? Legal demais. É o seguinte, ó. Vamos falar sério, então. Vamos falar sério. Isso aqui não é palhaçada, não. Vamos falar sério. Ó, presta atenção. Quem tá feliz mesmo? Que a Bíblia diz que se tiver alguém triste, sabe o que a gente tem que fazer? Isso, muito bem. A Bíblia diz que a gente tem que orar. Está lá em Tiago. Se tiver alguém triste, ore. Ah, vamos orar então. Sei que vocês já oraram, já cantaram. Mas só para garantir, vai que tem alguém que está com a preocupação. Porque às vezes a gente vem para o congresso, mas a gente fica meio aqui, meio lá. Um negócio para resolver, uma prova da faculdade que você vai ter que fazer. Um negócio que você vai ter que pagar. Você fica dividido, às vezes não dá. Vamos fazer uma oração então para a gente ficar inteiro aqui? Quem topa? Tá? Então, vamos fechar os olhos. Não precisa levar tão a sério não, tá? Esse negócio de ser... Tá bom, não, pode levar a sério sim, você tá certo. Então vamos fechar os olhos. Quem tiver olhinho teimoso, coloca a mãozinha aí no olho e vai repetir comigo assim: Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado, pelo teu amor. Neste momento, queremos colocar diante do Senhor todas as nossas preocupações. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Cuida das nossas vidas, Deus. Alegra os nossos corações. Leve embora agora toda tristeza e encha os
nossos corações com a tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém? A Bíblia diz que se tiver alguém triste, tem que orar. E se estiver alegre, cantar louvores. Vamos cantar. E a música que nós temos preparada agora, gente, é uma música especial. Inclusive tem coreografia e tudo mais. Não é um rap bacana igual o pessoal cantou aqui, mas tem coreografia bacana também. E eu quero convidar o pessoal que ensaiou comigo para vir aqui na frente dançar. Eu vou convidar, vocês batem palma, porque foi aqui 3 dias ensaiando para ficar filé o negócio aqui, tá bom? Então, vou convidar, vocês batem palma. Palmas para o pastor Paulo Afonso. Pode vir aqui na frente. Tudo bem. Não é só ele. Foi só ele que ensaiou, não. Ensaiou com a gente também o pastor João. Pode vir, pastor João. O pastor José também ensaiou, pode vir. Pastor Euler. Cadê o pastor Mário também que ensaiou? Vem cá. Muito bem. Pastor Cristiano, ele ensaiou e eu não estou vendo aqui, cadê? Vem cá, pastor, faz favor. Isso. Muito bem. Achou que ia ficar de fora, mas ele na verdade é o nosso coreógrafo oficial, o pastor Gessé. E esse não é pastor não, mas ele falou mal do meu time, ele vai vir aqui dançar também. Vem cá, Ricardo. Vem cá. Muito bem. Ó. Fica ali no cantinho, tá? Pra todo mundo te ver. Bacana. Essa música é o seguinte, fala assim, olha. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. Ele fala assim, ao Rei dos Reis. Vamos lá então. Ao Rei dos Reis. Vocês ensaiaram, pode fazer direitinho, tá? Fazendo favor. Então tá bom. E aí, você vai ficar de pé porque vai ficar legal, todo mundo cantando, dançando. Já que todo mundo é criança, não tem vergonha não. Todo mundo cantando, dançando para Jesus. Sonoplasta, solta aí bem alto pra gente. Eu canto louvores com meu coração. Batendo palma assim, isso aí, pessoal. Vamos cantar um louvor agora do fundo do nosso coração. Isso aí! Para o teu coração. Para seu entendimento com toda a sua força. Canta assim comigo. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Assim, ao Rei dos Reis. Com as mãos. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. E com as mãos, e com os pés, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. E com as mãos, com os pés, e com os joelhos, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. E com as mãos, e com os pés, e com os joelhos, os cotovelos, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. E com as mãos, e com os pés, e com os joelhos, os cotovelos, e dando voltas, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Agora preste atenção para ficar mais difícil, hein? Além de usar agora eu vou fazer uma voz diferente, hein? Nós vamos fazer com a nós vamos usar língua. também a língua. Língua pra fora. Isso mesmo. Vamos lá. Bem alto. Todo o coração. Com as mãos. Os pés, os joelhos, Os joelhos, os cotovelos.
Por favor, não coloca no YouTube, tá? Por favor, não vamos constranger os nossos amigos. Você acha que é fácil um pastor assim? Você acha que é fácil um pastor com um púlpito móvel, com calo ministerial, vir fazer o que eles fizeram aqui? Né? Tem que valorizar. Mas vamos parar então, vocês acham que tudo é festa? Nós estamos aqui falando de um assunto muito sério. E o assunto é tão sério que só vim de palhaço para falar sobre esse assunto. Você é alvo do investimento de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Você é alvo do investimento de Deus. Mas Deus não está investindo no você à toa não. Deus quer retorno, tá? Deus está investindo no você, Ele quer retorno, camarada. Deus tem investido o melhor dele. Ele investiu enviando o filho dele. Jesus se encarnou, veio aqui nesse mundo, fez coisa que nenhum outro poderia fazer, morreu na cruz por nós. E antes de ir embora ele falou, para ficar tranquilo, não preocupa não, vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo veio, ele foi derramado sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo nos capacita para a missão, para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te convidar então a pensarmos um pouco sobre isso, sobre os dons e talentos a serviço da missão. Você é alvo do investimento de Deus. Deus investiu na sua vida. Ele enviou o Espírito Santo dele, derramado sobre você, sobre a sua vida, para que você seja instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você acredita nisso? Amém. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Mesmo assentado, mas com muita reverência. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical. Então tá, então acha aí rapidinho. Muito bem, achou, olha para mim aqui. A palavra de Deus é viva, não é? Poderosa ou não? Sim. A palavra de Deus, ela é poderosa para dirigir os nossos caminhos. Não é um livro qualquer. Não é um livro só de historinha, um livro da carochinha. Palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. O salmista falou isso. Lâmpada para os meus pés e o quê? Luz para os meus. A Bíblia pode iluminar o nosso caminho, nos fazer entender as coisas secretas e ocultas de Deus. Tudo bem, criança? Alguém pode acompanhar essa criança aqui, por favor? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Que a palavra de Deus possa iluminar o seu coração, que ela possa fazer arder no seu coração, nessa noite, o desejo de viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz então, posso ler? A Bíblia diz então, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim, presta atenção aí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Glória ao Senhor. Que a palavra de Deus possa ser aplicada aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa fazer com o nosso coração que arda diante da palavra de Deus. Venha queimar alguma coisa aí na sua vida, de preferência o pecado. Que Deus elimine do seu coração todo pecado, toda indiferença. Que o seu coração seja tocado profundamente pela palavra poderosa do Senhor. Porque se a palavra do Senhor não fizer isso, eu não vou poder te convencer. Minhas palavras são pequenas, muito pequenas. Mas as palavras do Senhor são poderosas para nos trazer entendimento e nos fazer seguir a vontade do Pai. Dons e talentos a serviço de quê? Da missão. Deus está investindo em você, mas Ele quer retorno. E Ele deu o melhor dele, o Filho dele e o Espírito dele que está em nós. O Espírito de Deus está em nós. E sabe como que tudo começou? Foi desde lá do princípio mesmo. Deus já teve essa ideia desde sempre. Desde sempre Deus já tinha essa ideia de nos usar, de usar a sua vida. Desde que o mundo nem existia ainda, sabe? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e
vazia. Fecha os olhos, imagina como era assim, tudo escuro, vazio, sem nada. E ele disse, haja, houve luz. Ele trouxe todas as coisas dentro. Pode abrir os olhos. Tudo que existe foi Deus que criou. Deus trouxe todas as coisas existentes. Tudo tem a ver, então, próximo lá, tem a ver com a criatividade de Deus. Deus é extremamente criativo. Você concorda comigo? Não, ele é criativo, sabe por quê? Porque a gente, quando a gente pinta um quadro, gente, a gente faz assim, com base em uma coisa que alguém já fez, né? Uma paisagem, você pinta, você pintou, mas alguém já tinha feito a paisagem. Quem fez? Foi Deus. Mas Deus não. Ele criou as coisas do nada. A Bíblia diz que ninguém, inclusive, deu conselho para ele. Ele foi pensando tudo, em cada detalhe. Tudo que Deus fez, ele fez com um propósito. E ele criou tudo perfeito, tudo bom. Depois de tudo que Deus fez, ou ao final de cada dia da criação, Deus fazia as coisas e ele falava assim, olhava e falava, não, isso é bom. Deus criava as coisas e ele mesmo admirava a sua própria criação, afirmando mesmo o seu propósito bom de ter criado todas as coisas. Foi Deus quem criou quem? O cachorrinho. Ah, quem sabe imitar um cachorrinho? Com fome esse cachorrinho, né? Palmas para o meu amigo. Mas Deus não criou só o cachorrinho. Deus criou outros animais que às vezes, até se parece. Criou alguns animais, como o cachorrinho, que tem também nariz, tem orelha. Mas Deus é tão criativo que em cada um ele colocou um detalhe especial. Para que ficasse diferente. Para que não fosse tudo igual, sabe? Ele fez assim, cada um deles, com uma característica, para que pudesse revelar a sua glória. Todas as coisas criadas revelam o quê? Revelam a glória de Deus. Tudo que foi feito é para que o Senhor revelasse a sua glória. E a girafa ele fez assim, com o pescoção, né? Para que fosse diferente. Alguém sabe imitar? Fazer. Que lindo! Palmas para o amiguinho, gente. Ele está realmente levando isso a sério, né? Vou dar para você a girafa, tá? Só um detalhe. Assim como Deus fez os animais diferentes, Deus fez também os homens diferentes. Teve um dia desse que um cara todo complexado me falou, por que Deus não fez todo mundo igual? E aí eu não ia ter dificuldade com uma parte do corpo dele que ele não gostava. Resumindo, a história é essa. Deus fez diferente, porque se fosse tudo igual, ia ser sem graça. Então, quem sabe você pode gastar menos tempo tentando transformar o que Deus fez, até porque não é pecado você melhorar um pouquinho a lataria, não pode. Mas gaste menos tempo com isso e mais tempo vivendo intensamente aquilo que você já é. Tem gente que vive assim, tentando ser o outro, viver a vida do outro, ser parecido com o outro. Não tem graça, gente. Você é você. Tem uns que tem mais cabelo, outro menos. Né? Tem uns que não tem nada, quase nada. Uns mais magrinhos, hoje. Seja você. Porque quando Deus te fez, Deus falou assim, isso é muito bom. Aí ele não errou nisso não, gente. Então viva isso. Deus fez os animais. Deus fez a girafa. Mas não foi só a girafa que ele fez. Ele fez um animal, e esse, gente, é o que mais parece com a mulher. Vamos ver se eu consigo. Cobra? Não, fala isso. Sapo? Não, jamais falaria isso das mulheres, porque tem esposa, né? Vai que essa filmagem chega lá pra ela. Eu nem entro em casa. É o que que é? É um papagaio. Não é que as mulheres falam muito, é porque as mulheres pensam em voz alta, né? Papagaio, foi você que falou que era? Então tá aqui, ó. Deus fez todas as coisas. Em 5 dias Deus criou todos os animais. Mas no 6º dia ele fez assim o mais especial. No 6º dia Deus criou algo que depois que ele criou ele falou, não, isso é muito bom. Não é bom não, é muito bom. No 6º dia, sabe quem que Deus criou? Deus criou eu e você. Deus nos criou para habitar no nosso coração, para ter relacionamento conosco, para que fôssemos íntimos dele, porque na viração do dia ele vinha e batia papo com o homem lá do jardim. Que coisa legal, coisa bacana. Quem quer esse coração aqui? Esse daqui não, porque não dá para todo mundo. Mas deixa eu contar um negócio para você. Ali fora tem corações de verdade para serem alcançados. Aí fora tem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. E sabe quem Deus quer usar?
Surpresa, você. Então sai doido daqui, na hora que você terminar esse congresso, sai doido para alcançar corações. Eu falei que não ia dar, não, vou dar para o meu amiguinho ali, passa lá até chegar na criança ali atrás. Criatividade, Deus é extremamente criativo. Deus fez todas as coisas com um bom propósito e Ele deseja usar a sua vida para alcançar corações, para alcançar vidas nessa diversidade que vivemos hoje, nesse mundo tão plural, somente com a graça e com o poder do Espírito Santo para nos usar, para nos capacitar para isso. Vamos para frente? Criatividade. E qual é a fonte dos dons, gente, das habilidades? Qual a fonte dos dons, dos talentos? De onde vem? O texto que nós lemos diz que o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tudo vem dele. Mas vamos ler lá Êxodo capítulo 31, versículo 1 a versículo 5. Quem conseguir aí, fica de pé e lê bem alto para a gente, mais alto mesmo, para todo mundo escutar. Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 5. Tem uns nomes diferentes, uns trava-língua, mas você vai conseguir, tá? Êxodo, vamos lá. Escutando. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pela Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de liberdade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em... Peraí, que eu fiquei confuso agora, só um minutinho de continuar lendo. Eu entendi que Deus chamou alguns homens, encheu eles do Espírito Santo para fazer desenho. É isso mesmo? É isso? Então continua lá para ver. Desenho. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engastes, para entalhe de madeira, para toda sorte de louvor. Bacana, hein? Obrigado aí, pode sentar então. Quer dizer então que o Espírito Santo faz essas coisas também? Ele prepara, capacita, dá às pessoas habilidade para dessas coisas assim, para trabalhos manuais? Tá. Então a fonte dos dons da habilidades é o próprio Deus. Ele quem distribui, Ele quem capacita o seu povo, Ele quem enche as pessoas de habilidades e dons específicos para o seu propósito. Gente, mas a fonte é Ele. Mas como que acontece isso? Como que se manifesta? Como que isso vem parar assim? Como que a gente acaba entendendo, descobrindo o que Deus quer e o dom que a gente tem? Por exemplo, ser palhaço. Isso não acontece do nada. Já contei para vocês como que eu me tornei palhaço? Não? A culpa de eu ser palhaço é por causa do tamanho da minha casinha. Eu morava numa casinha assim, ó. Assim. Vamos comigo? Só quem tem dedinho pode fazer. Quem não tiver não precisa não. Assim, ó. Eu moro numa casinha assim, assim. E bato na portinha assim, assim. E pela chaminé a fumaça sai assim. Eu entro na casinha assim, assim. Viu? Agora vai crescer um pouquinho, ó. Eu moro numa casinha assim, assim. E bato na portinha assim, assim. E pela chaminé a fumaça sai assim. Eu entro na casinha assim. Agora bem grande. Eu moro numa casinha assim, assim. E bato na portinha assim, assim. E pela chaminé a fumaça sai assim. Eu entro na casinha assim, assim. É verdade. Claro que não era tão pequenininho assim. Mas quando eu era criança, eu morava numa casa tão pequena, eu morria de vergonha da minha casa. Meu sonho era morar numa casa grande, porque na minha casa, pra você ter ideia, a casa era tão pequena que cada um dos cômodos tinha mais de uma função. A sala, por exemplo. Durante o dia era a sala, de noite se transformava em quarto da minha irmã e garagem de bicicleta. O meu sonho era ter uma casa que cada cômodo fosse uma coisa, entendeu? Não precisasse ficar transformando assim do dia para a noite. Quando eu fui então no circo pela primeira vez, que eu vi aquela lona enorme, eu falei, é isso que eu quero morar aqui. Não só porque era grande a casa, mas porque todo mundo ali era feliz, todo mundo ficava rindo o tempo todo. Eu falei, é isso que eu quero. Porque o problema não é só a casa pequena que eu tinha, era a falta de paz. Era porque os relacionamentos da minha casa não eram bons. A minha família não vivia a harmonia plena, não tinha paz dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu falei, eu quero morar aqui. Sabe o que aconteceu? Eu não fui morar no circo, mas aconteceu algo melhor. Eu conheci Jesus. E ao conhecer Jesus, a minha vida foi transformada. Houve alegria plena na minha casa, na minha família. Eu não fui morar no circo, mas aconteceu algo melhor, algo parecido até. Me tornei pastor. Quase a mesma coisa, né? Pastor, palhaço. Deus faz assim. Isso significa que Deus pode usar situações e circunstâncias da sua vida que você não espera
para te preparar para o propósito, para a jornada que Ele tem para você. Alguns acham que essa ideia do dom, da habilidade que a gente vai receber é só num culto assim, de poder, de avivamento, você recebeu uma descarga, galera, pum! Agora você está pronto. Não. Sabe o que acontece? Deus vai usando a história da sua vida para te preparar para a missão que Ele tem para você. Até mesmo as circunstâncias difíceis, até mesmo talvez tragédias que possam ter acontecido na sua vida, na sua história, não tem problema. Ele é especialista em transformar situações. Ele tem todo o poder para mudar a sua sorte. Ele pode te usar independente de qualquer coisa. Ele é Deus. Ele não perdeu o controle, Ele não errou, Ele não mudou, Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele usa a sua vida, a sua história, te transforma, te faz um instrumento poderoso nas mãos dEle. Deus é esse Deus que entra na nossa história, que faz intervenções tremendas na nossa vida e nos faz ser instrumentos nas suas mãos. Então para de lamentar. Talvez você possa morar numa casinha assim, ou numa casinha assim, ou numa casona assim. Não importa o tamanho da sua casa, importa se Deus está presente e Ele vai te fazendo avançar. Ele vai te fazendo ampliar. Ele pode fazer ampliar assim, sabe? Ele pode fazer estender, Ele pode fazer alargar as suas tendas e Ele pode cumprir o propósito dEle. Você crê nisso? Amém. Fonte dos dons. Ele é a fonte da habilidade, Ele é a fonte de todo poder, de toda graça, de todo talento. É Ele. E qual a relação dos dons naturais e dos dons espirituais? Porque às vezes a gente quer fazer essa dicotomia, né? Falando, não, é assim, ó, dom espiritual, essas coisas a gente usa na igreja. E habilidades, assim, naturais a gente usa lá do lado de fora. E a gente vive, sabe, como se a gente fosse duas pessoas. Dentro da igreja a gente é o super crente, do lado de fora a gente vê uma vida comum. Deus não te vê assim. Deus, quando olha para você, Ele vê uma pessoa só. Por mais que você ache confuso, todas as informações aqui que você está vendo, mas é uma pessoa só. Na verdade, aqui tem de tudo um pouco. Tem mesmo o palhaço, tem o pastor, tem o enfermeiro, que eu sou, e aí virou essa bagunça. Quando Deus olha para você, por mais bagunçado, um pouquinho da sua profissão, um pouquinho do que você é, Deus está vendo tudo assim, um pacote só, e é isso que Ele quer usar. Só que tem gente que não entende isso, tenta separar as coisas. Deus pode usar, inclusive, a sua profissão. Sem essa, jovem, de achar que para Deus te usar, você tem que ser um qualquer, um irresponsável, que não estuda. Se você entende o chamado de Deus, mais do que nunca, você tem a responsabilidade de ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que enfiar a cara nos estudos mesmo. Não que Deus dependa dos seus estudos, mas Ele quer usar ferramentas afiadas. Ele quer te afiar. E sabe onde você começa afiando? É na escola mesmo. É sendo um bom aluno. É sendo um bom profissional, porque tem gente que acha que ser bom profissional não tem nada a ver com missão. Tem nada a ver com Deus. Tem. Por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos imaginar que um dia alguém da sua família passa mal, alguém que se ama muito. Por exemplo, a sua sogra. Sogra não... Alguém que se ama muito, a sua mãe. Ok? Sua mãe passou mal. Você precisou levar ela para o hospital. Chegou no hospital, descobre que ela vai ter que fazer uma cirurgia. E lá no hospital tem 2 médicos de plantão. Presta atenção. Esse é o primeiro médico. Fica de pé, fazendo favor. Esse aqui é o médico, como é o seu nome? Hildo. Está lá o Hildo de plantão, médico. E o detalhe é o seguinte, ele está à disposição para operar sua mãe. Só que o Hildo, o Hildo, homem de Deus, né, Hildo? Crente, servo fiel. Só que existem algumas estatísticas que dizem que a cada 10 cirurgias que o Hildo faz, 5 a pessoa vai a óbito. Essa estatística, certo? Fica aqui de pé, o Hildo. Só que tem outro médico de plantão lá também. Sabe quem está lá de plantão? Doutor Eliseu. Fica de pé, doutor Eliseu. O doutor Eliseu está lá também. Doutor Eliseu, o que acontece? As estatísticas são melhores. De cada 10 cirurgias que ele faz, no máximo 1 vai a óbito. Só que tem um detalhe, ele é espírita. Pergunto para você, fica de pé aí. Você está lá com sua mãe que se ama muito, vai precisar fazer cirurgia. Quem você escolhe para operá-la? Doutor Hildo ou doutor Eliseu? Doutor Eliseu? Mas ele é espírita. E daí, né? Pois é, significa isso. Não basta ser crente, tem que ser competente. Né? Tem muita gente crente, mas incompetente, ruim de serviço. Faz mal, faz pelos cocos. Toma vergonha na sua cara, aprende a ser crente, ser competente. Tá? Para de esconder atrás dessa ideia de que eu vou pro céu. Faz bem feito aqui, deixa Deus te usar. Deus quer usar a sua profissão também. Deus quer usar a sua vida como um todo. Deus, quando te olha, Ele vê assim, os dons espirituais, naturais, habilidades. Deus quer te usar, faça o melhor. Pode sentar, obrigado. Palmas para os doutores.
Só que para isso você tem que ter o quê? Disposição para lapidar o dom. O dom é o quê, gente? É de graça. Sim, a gente paga uma coisa pelo dom? Não, o próprio nome diz dom, é dádiva, né? É consalvação, é um favor imerecido. Deus distribui, inclusive, como Ele quer. A expressão fala, esse aqui eu vou dar esse aqui eu vou dar esse. Todo mundo tem, mas Ele que escolhe qual que vai dar. O dom nós recebemos de graça, mas nós precisamos o quê? Trabalhar o dom, como se fosse uma pedra bruta, que tem que ser o quê? Lapidada, trabalhada. Um problema dessa contribuição do movimento assim, neopentecostal é essa ideia, de que para Deus está tudo bom. Do jeito que eu faço, Deus aceita. E de verdade, Deus é capaz mesmo de ver o coração, as intenções, mas não significa que você pode ser responsável com o seu dom. O dom vem de graça, mas você tem que ter compromisso de lapidar ele. Tem que ter compromisso de trabalhar aquilo que Deus te deu. Você tem que investir nisso. Deixa eu mostrar para você como que eu comecei com palhaço. Aí, eu ali. Tá rindo de quê? Gente, olha que lindo. Esse aqui sou eu. Quando eu fazia estágio na Igreja Batista de Getsemane, Belo Horizonte, quando eu era ainda seminarista. Uns 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Vai, a próxima que vocês vão ver melhor. A próxima, tá? Próxima. Isto. Não, deixa eu contar pra você. Esse personagem começou assim um dia. O pastor da igreja falou assim, você faz o negócio do teatro. Você podia fazer um personagem e vir pra igreja para convidar as crianças pro culto infantil. E eu vesti o palhaço, fiquei na porta da igreja, as crianças chegavam e falavam, boa noite! Acho que tem criança correndo até hoje. Foi assim, uma frustração. Criança chorando, criança penhando, criança querendo ir embora do culto, criança não querendo voltar nunca mais. Eu fiquei tão frustrado que eu fui pro banheiro da igreja, fiquei lá escondido, esperando tudo passar. Eu falei, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não presto. De repente, quando eu tomei coragem, que eu saí de dentro do banheiro, coloquei o pé lá de fora, tinha uma mãe esperando. Falei, pronto, vai me processar, vou ter que pagar a terapia pro filho dela pro resto da vida. Aí ela falou comigo assim, aqui, por um acaso você faz animação de festa de aniversário? Falei, o quê? Ela falou, animação de festa de aniversário. Eu falei, tá brincando comigo, né? Tá achando que eu sou palhaço. Aí ela falou, não, é porque é o seguinte, a minha filha não gosta de palhaço, ela gostou de você. Eu falei, pensei, isso é bom ou isso é ruim? A filha dela não gosta de palhaço, gostou de mim. Logo, eu não sou palhaço. Pois aceitei, fui lá, fiz o aniversário da criança. Depois veio outro aniversário, eu fui tentando, fui continuando, fazendo, tentando, insistindo, até que o negócio deu certo. Um belo dia estava eu lá na igreja ministrando, pregando e tal, de palhaço, e aí uma senhorinha veio e sentou assim bem na frente, de uns 80 anos de idade. Na hora que terminou, ela falou comigo assim, meu filho, eu posso te dar um beijo? Eu falei, pode. Ela me deu um beijo no rosto, falou assim, muito obrigado que você me fez sorrir. A minha infância inteira eu não lembro de ter rido tanto assim como eu ri aqui hoje. Deus fez coisas assim no meu coração que só Deus sabe. Eu falei, Deus, obrigado que eu não desisti lá atrás, sabe, de ser palhaço, que senão não teria ouvido isso. Dom Deus dá, mas você tem que investir. Você tem que ter disposição para gastar tempo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque tem coisa que por mais simples que pareça, você tem que investir. Sabe os negocinhos aqui dos bichinhos? Quando eu fui aprender, era na época ainda do videocassete. O senhor lembra, né? Eu peguei a fita lá, o VHS, coloquei no videocassete e comecei a assistir, comprei vários pacotes de balão, vários. E fui fazendo, fui tentando, tentando, estourando balão, estourando o dedo, no fim eu já não tinha pele mais do dedo, até que eu aprendi. Um dia, no hospital em Belo Horizonte, fazia um trabalho de capelania, estava eu lá, tinha um senhor na área lá de pessoas sequeladas de AVC, e aquele moço então ali na cama, e eu cheguei tentando falar de Jesus para ele, e eu perguntei, lembro do nome dele até hoje, o senhor Norberto. Falei, senhor Norberto, o senhor está aqui sozinho? E aí eu tirei uma bexiga dessa do bolso e fiz um cachorrinho. Falei, vou deixar aqui um amiguinho para o senhor, fazer companhia. Aí fiz um cachorrinho. Falei, como que vai ser o nome dele? Ele mal conseguia falar, mas falou Totó. Falei, bacana, senhor Norberto. Quando vier então as enfermeiras chatas de noite para atrapalhar o senhor coloca o Totó para correr atrás delas. E ele começou a rir, feliz e tal. Aí de repente eu falei, senhor Norberto, só que é o seguinte, tem um amigo mais especial, um amigo verdadeiro, que quer fazer parte da sua vida. O nome desse amigo, senhor Norberto, é Jesus. Só quer ser amigo de Jesus. Aí ele ria, ele chorava, e no meio do choro, no meio das lágrimas, ele falava, eu quero ser amigo de Jesus.
Aí eu falei, Deus, obrigado porque eu aprendi a fazer bichinho, mas não é fácil não, gente. Você tem que pegar as coisas, você tem que completar aquilo que você começa. Tem um monte de jovens assim, com muita criatividade, com muito talento, mas incapazes de terminar aquilo que começa. Começa um monte de coisa, começa relacionamento aqui e ali, começa projeto na igreja, começa a faculdade, começa um monte de coisa, mas não termina. Conclui aquilo que você começou. Não é fácil para ninguém não. Às vezes você fica olhando assim, vê o seu pastor pregando, talvez vê lá o pastor Paulo Afonso pregando e acha bonito, não bonito o pastor, mas bonita a pregação, e fala assim, ai que vontade de pregar bonito assim, mas você não sabe o trabalho que dá, o tempo que às vezes a pessoa tem que sentar num banco de seminário para estudar, o tempo que ele tem que sentar para ler a Bíblia, para preparar, dá trabalho, as coisas não vêm de graça não. Teve um jovem que um dia estava pregando e ele me contou que foi numa igreja, foi num trabalho só de jovens assim, e ele pregando lá, e ele é muito habilidoso, toca, canta, prega, sabe? E bonito ainda o cara, né? Aí todo mundo ficava doido, os meninos, até os rapazes ficou admirando o cara. Aí chegou um rapaz e falou assim, aqui cara, você tem talento demais, velho. Coloca a mão aí na minha cabeça aí, ó, e transfere essa unção toda que eu quero ser igual você. Aí ele falou assim, você quer ser igual eu? Então vem e percorre o mesmo caminho que eu percorri. Porque dá trabalho. Dom Deus deu para todos nós. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que investir no seu dom. Pare de se achar o verme do cocô do cavalo do bandido. Não deu certo hoje, tente mais uma vez. Talvez você ache que porque você tem essa inclinação para a área musical, você tem que estar pronto. Não, vai pagar uma escola de música. Vai investir nessa sua habilidade, porque senão você vai fazer só meia boca. Se você tem um chamado para o ministério, vai investir de todas as formas. Invista no dom que o Senhor te deu. Invista no chamado, invista no ministério. Gaste tempo, gaste dinheiro. Eu sou pão duro, confesso. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí eu falei que a mulher pensa em voz alta. Gente, ela não queria falar isso, ela só estava pensando, mas saiu. Gente, eu sou tão pão duro, eu confesso, que eu não tenho coragem de comprar calça que custe mais de 50 reais. Mas para o meu personagem eu compro tudo que eu posso. Eu vou no lugar, eu vejo, e é nariz, eu não sei o que, para as outras coisas que eu faço, eu invisto. Minha esposa fica assim, rapaz, você gasta mais dinheiro com os seus personagens do que com você mesmo. Mas eu acredito que eu estou investindo em uma coisa que vale a pena. Então para de ficar pagando de playboyzinho e de patricinha, só, sabe, investir nessa sua casca, investe nas coisas de dentro também. Porque de repente você vai ficar parecendo em uma árvore de Natal todo enfeitado, mas sem conteúdo nenhum. Investe em coisas mais concretas. Deus te deu dom, Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou e quer te usar, investe nisso. Falei que o negócio não era palhaçada. Tira essa foto daí, senão assusta mesmo. A questão então do serviço, nós temos então a ideia do serviço, gente, nós temos que ser servos. Servos especialistas no que nós fazemos. Porque tem o servo generalista e o servo especialista, igual o médico, né? Tem mais algum médico aqui além de mim? Não. Quando o médico sai da faculdade, ele não sai especialista, ele sai generalista, né? E antigamente, um médico generalista resolvia tudo. Não é da época de vocês também, vocês são novos, mas na época, por exemplo, deixa eu pegar outra. Na época do pastor João. Na época, por exemplo, do pastor João, você ia no médico, gente, o médico só resolvia tudo. Você ia lá por causa de uma dor de cabeça, falava dor de cabeça, na metade da consulta você falava, eu estou também com a dor no joelho. Aí beleza. Agora não, você vai, está com dor de cabeça, é dor de cabeça, está com dor no joelho. Aí você não é comigo, aí é com outro médico, você vai ter que ir no ortopedista. Aí você vai no ortopedista, chega lá e fala, doutor, eu vim aqui porque eu estou com a dor no joelho. Ele pergunta, qual joelho, no direito ou no esquerdo? Você fala, no direito. Ele fala, não, eu só trato o esquerdo. Tem que procurar outro. Né? Essa parte de especializar não é muito bom, não. A gente vai fragmentando muitas coisas. Mas, gente, por outro lado, nós precisamos ser bons no que nós fazemos. Como eu disse, tem muita gente na igreja fazendo as coisas, mas fazendo muito pela metade. Fazendo assim, sem zelo, sem investimento, fazendo sem cuidado, fazendo sem comprometimento, fazendo do jeito que dá. Mas não é só culpa dessas pessoas. Agora vamos esclarecer isso. A grande responsabilidade disso é porque tem muita gente na igreja que não faz nada. E pouca gente que faz muita coisa. É ou não é? Às vezes o pouquinho que a pessoa faz, ou aquele pouquinho de gente, faz de tudo. Canta, prega, limpa o chão, vai, faz evangelismo, não sei o quê. Enquanto os outros estão de braço cruzado. E crente que não trabalha,
Dá trabalho, não é? Que situação que você está? Você está trabalhando ou você está dando trabalho para os outros? Porque talvez você não está trabalhando, não está cumprindo o seu papel no corpo e está sobrecarregando alguém. Está tirando a oportunidade de alguém, inclusive, de se especializar, fazer o melhor, de dedicar o melhor. Se Deus te deu uma missão, entenda essa missão, invista tempo e recursos para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Faça o melhor. Seja especialista. Não é para você se achar o cara, falar eu sou bom no que eu faço, mas para que Cristo seja visto mesmo na sua vida. Para que você possa dizer como João Batista falou, não, eu não sou noivo. Eu não preciso aparecer. Eu sou apenas amigo do noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas Cristo vai ser visto, reconhecido na sua vida quando você fizer o melhor para ele. Entende isso? Passe para frente. Cooperação mútua e manifestação dos dons. Essa que é a beleza do corpo. Deus não chamou a gente para fazer as coisas sozinho. Deus chamou cada um de nós e deu habilidade diferente. Isso é o corpo de Cristo. Só que tem gente que acha que é estrela, tem que fazer tudo só. Não, no corpo, cada um faz uma parte. Faz coisas diferentes, mas cada um faz uma parte. Então, só uma dica para você. Você que é muito exclusivista, deixa as pessoas também crescerem. Não fique segurando as coisas só para você, não. Deixa quem está do seu lado também ter a oportunidade de crescer e servir no reino. Mas essa ideia da cooperação eu acho muito interessante. Por exemplo, aqui nesse personagem, quantas pessoas vocês estão vendo aqui dando essa palestra para vocês hoje? 3. Quem falou 3? É difícil, né? A gente nunca sabe o que o palhaço vai querer que responda, né? Eu sei que é complicado. Mas espero que você esteja vendo uma. Se tiver mais de uma, você consulta. Vai no oftalmologista, só tem um aqui. Fisicamente tem um, mas claro que tem mais pessoas que participaram disso aqui. Quando eu comecei a preparar esse personagem aqui, que é o Dr. Gambiarra, eu estava lá na base da Jami e eu sabia o que eu queria fazer. Mas, por exemplo, todos os detalhes eu queria do jeitinho. Inclusive esse colete. Né? Eu queria o colete, bonito o colete, não é, gente? Pode elogiar, gente. Obrigado. Palhaço também gosta de elogio, tá? Vocês acham que é só vocês mulheres, né? Vocês mulheres que vieram para o congresso e trouxeram 50 pares de roupa. 3 dias de congresso, 50 pares de roupa, trocar várias vezes. E aquela história, mesmo lá na sua casa, troca, e na hora que termina de trocar, vem com a primeira que vestiu. Né? Mas mulher gosta de andar bonita para agradar as outras mulheres. Eu sei, a gente também gosta. E eu queria ficar bonito assim, e eu fui, e eu queria fazer esse colete, só que eu não sei costurar. Mas lá na base, tinha uma missionária que até não gosta de falar tanto quanto eu, que eu gosto de falar. Me dá um microfone, eu falo umas 3 horas direto. Sem microfone, eu falo mais um pouco. Eu gosto de falar e ela gosta de costurar. O que ela fez? Ela costurou. Então, ela está aqui também, não está? Tá, ué. Só que às vezes a gente não valoriza essas coisas desses dons. Costurar. Dom mesmo a gente acha que é quem canta e prega. Qualquer outra coisa disso é falta de opção. Você não canta não? Coitado. Prega não? Vai morrer. Não, gente. É mais amplo que isso, sabe? Habilidades naturais, inclusive, são muito valorizadas mesmo. Uma história, por exemplo, que a gente conhece muito da Bíblia. A Dorcas. Quem conhece a história da Dorcas? Dorcas era costureira. Costurava bem demais, fazia vestido para todo mundo, para as mulheres, dava de presente, costurava, dava de graça. E o que aconteceu com Dorcas? Morreu. Né? Cutuca aí, lembra a pessoa. Cuidado, crente também morre, tá? Pode cutucar quem tá. Som alerta. Alerta, crente morre também. Dorcas morreu. Só que o detalhe, gente, não é a morte de Dorcas. O detalhe é a reação das pessoas mediante a morte de Dorcas. As mulheres ficaram inconformadas. Quem recebeu os presentes da Dorcas falou, não, isso não podia ter acontecido. Não sei o que, mandaram chamar Pedro, os discípulos vieram, todo mundo. Veio Pedro, começaram lá a orar. Gente, Dorcas já estava do outro lado. Prontinha para calçar as pantufas celestiais. Deus falou com ela, não, Dorcas, não vai ser dessa vez. Olha lá o pessoal lá. O pessoal querendo que você volte, fazendo torcida organizada. Volta. Dorcas teve que voltar. Se fosse eu, voltava extremamente contrariado, porque já estava do lado de lá. Voltou. Dorcas voltou por quê, gente? Porque Dorcas era uma pessoa relevante. Fez falta nesse mundo. Como eu falei, não está ninguém torcendo você morrer agora, nem combina morrer no congresso, deixa para morrer bem mais à frente, não estraga. Segunda-feira é feriado ainda, não estraga o feriado de ninguém. Mas quando você morrer,
morrer quando? Um dia, bem longe, bem longe, bem longe. Pergunto eu, você vai fazer falta nesse mundo? Alguém vai chorar por sua causa? Estou falando de pai, mãe e do pessoal que você está devendo, não. Esses vão chorar mesmo. Estou falando assim, alguém vai olhar e falar, não, como fez falta neste mundo? Pessoa que impactava a vida da gente, contribuía, pessoa que fazia diferença. Eu vou falar, foi tarde. Cheirava nem fedia. Estava aqui, gastando água, oxigênio, nossa. Como que é? Você vai fazer falta? Porque Dorcas, o talento que ela tinha, muita gente pode falar, não, isso não tem valor. Teve, ela usou do que Deus tinha dado para ela, da habilidade dela, e fez diferença no mundo. Faça a diferença desse mundo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça a diferença. Acredite em você. Não estou aqui, gente, só com a palavra de pensamento positivo, não. Estou aqui só para massagear o seu ego, não, mas é fato, gente. Acredite em mim. Acredite. Se eu fosse olhar quem eu sou, a minha história, eu falaria com Deus, Deus, por que o Senhor escolheu me usar? Será que o Senhor se equivocou não nesse negócio, Deus? O Senhor tem certeza disso que o Senhor está fazendo? Acredite. Deus está investindo em você, porque há a possibilidade da sua vida ser usada tremendamente no reino dEle. Deus quer te usar. Vai para frente para a gente acabar então. Tem o negócio do talento hoje ainda. 12 habilidades a serviço de quê? Do reino. Entende? Reino. O que é reino? Reino. Reino é mais do que só a igreja. Que é verdade. Algumas pessoas talvez não tenham algumas habilidades para fazer essas coisas assim, só dentro da igreja. Até porque muitas pessoas querem fazer as coisas dentro da igreja, né? Onde todo mundo está vendo, onde tem os holofotes, os olhos todos estão aqui. De preferência naquele retângulo lá da igreja, que todo mundo admira, dá até briga para ficar lá em cima. Gente, não dá. Imagine se todo mundo da sua igreja resolver servir lá em cima do púlpito. Cabe? Cabe não, é pouco espaço para muita gente. Mas no reino dá. Sim? No reino dá. Talvez a sua habilidade, talvez o que você sabe fazer, você pode falar assim, para dentro da igreja local não é tão útil. Apesar de que eu sei que você sabe fazer, você tem alguma coisa que Deus pode te usar, inclusive na sua igreja local. Mas no reino de Deus há espaço para todos nós servirmos. No reino de Deus há espaço para você viver intensamente. No reino de Deus há espaço para você gastar toda a sua vida e dizer com João Batista, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a nós o domínio desse Deus amoroso. É chegado a nós o domínio desse Deus que se entregou. É chegado a nós o domínio desse rei, desse rei que é justo. Deus quer te usar no reino dele. Deus está investindo em você, Ele quer retorno. Deus está te levando a sério. Talvez você, talvez diante de alguma situação, paralisou, deixou de investir, deixou de acreditar, se frustrou, parou de lapidar o dom, está vivendo esse tipo de crente, medíocre, só no banco, sem servir. Não é que Deus te valoriza só pelo seu serviço, não, Ele te ama do jeito que você é, mas em resposta ao amor de Deus, tudo que nós podemos fazer é dar o nosso melhor e saber que Ele nos capacitou, que Ele nos deu dons e que Ele quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas também. Deus quer fazer isso na sua vida. Quero te chamar, te convidar a ficar de pé neste momento.